Você sabe o que é Edge AI, ou inteligência de borda na área de dados? A gente está num mundo onde 1 segundo pode fazer a completa diferença para um produto na hora de processar aquela informação toda. O Edge AI entra justamente aí. A gente está acostumado, a gente que trabalha com dados, em ter uma base de dados que fica muitas vezes centralizada no servidor e a gente envia os dados de um serviço, de um produto, de um aplicativo para esse servidor. E essa informação ela é tratada nesse servidor e depois volta para a pessoa que está trabalhando. Isso é o que a gente chama geralmente de processamento tradicional de dados. Mas quando a gente para pensar num produto, por exemplo, carros que dirigem sozinho, quando a gente pega um Tesla aí, por exemplo, quando ele está dirigindo, ele tem várias câmeras ali ao redor e esse carro ele não tem tempo suficiente, em muitos casos, de mandar para um servidor o que está acontecendo. Porque imagina que o carro ali, ele está numa certa velocidade, ele tem as câmeras, e ele tem um processamento, ele tem que explicar ali para o próprio sistema do carro o que significa ali um outro carro que está chegando próximo e que pode bater, ou um objeto que está ali na pista. Então ele tem que ter um processamento interno, ele tem que explicar historicamente como é que funcionam esses obstáculos, e ele tem que tomar uma decisão baseada naquilo, só que tem que ser muito rápido, e ele não pode depender da internet. Imagina, se a internet falha, ou simplesmente pelo tempo que leva, esse delay que acontece entre enviar a informação para um servidor e essa informação voltar, esse tempo extra aumenta a probabilidade de um acidente acontecer. E é nessa hora que o Edge AI entra para analisar o que está acontecendo ali, e todo esse processamento é feito de forma local ao invés de mandar para a nuvem. E aí a maior vantagem aqui é obviamente que a latência ela vai ficar menor. Então ao invés de perder todo esse tempo, o processamento todo é feito ali localmente. E a resolução de tudo, o resultado que você precisa, ele é feito localmente. E aí o resultado que você espera, ele acontece de forma muito mais rápida. E em muitos casos, aí, como eu comentei, a internet pode falhar, então de forma mais confiável também. Um carro que dirige sozinho não pode depender de uma internet para funcionar ali, pelo menos a parte principal ali de funcionamento desse carro. Então assim, existem inúmeros serviços, produtos hoje que utilizam esse tipo de tecnologia. E obviamente assim, a forma de encarar isso, a forma que funciona, a programação de uma inteligência ali que funciona nessa Edge, ela vai ser muito diferente de uma que está ali na nuvem, o tipo de linguagem que você vai utilizar, porque imagina que se o processamento está sendo feito localmente, você vai precisar de um microcontrolador, um processador que está nesse dispositivo. E aí que entram dispositivos como IoT, que é a internet das coisas, onde você consegue colocar ali um processador, um microcontrolador localmente nesse dispositivo que você está usando, nessa solução que você está utilizando, e esse processador, ele vai trabalhar, em muitos casos, principalmente com a tecnologia que a gente tem hoje, ele vai trabalhar com inteligência artificial ali, localmente, e vai resolver o problema que você precisa resolver. Esse exemplo do carro é só um deles, então a gente tem vários produtos hoje em dia, quando a gente pensa em telecomunicação, eu sei que tem muita coisa que tem melhorado com 5G, a velocidade de tudo, e a latência tem diminuído, mas mesmo assim você tem soluções ali que precisam ser feitas localmente. Quando a gente para pensar nas habilidades que a gente tem que desenvolver para trabalhar com esse tipo de produto, obviamente, essas habilidades vão ser diferentes em muitos casos se comparados com uma estrutura tradicional. Então, numa estrutura tradicional, geralmente o profissional está focado ali em trazer mais escalabilidade, numa programação mais escalável, em coisas que você pode ajustar com o tempo, que a tecnologia geralmente é mais rápida, você pode atualizar ali essa nuvem. Enquanto isso, o sistema local ou de inteligência de borda, ele vai te requerir uma programação para sistema embarcado. E aí, se você para pensar, isso acaba sendo mais caro, que é uma desvantagem desse sistema, ou seja, você precisa de um processador para cada dispositivo. Então, para carro, por exemplo, você vai precisar de um processador, de um sistema inteiro desse que está rodando toda essa inteligência por carro. Isso, obviamente, é menos escalável e mais caro do que um sistema que está na nuvem, que você consegue ter ali milhões de sistemas, produtos conectados com essa nuvem. Então, somente quando você não pode ter muita latência no sistema, ou quando você precisa de um sistema mais seguro ali mesmo, que você vai utilizar esse sistema local de inteligência de Edge. O tipo de programação também e as limitações tecnológicas estão ali muito mais presentes, porque imagina se você desenvolveu um hardware feito para aquele sistema, e aí saiu uma atualização de inteligência artificial que precisa de um tipo de hardware diferente, mais potente, por exemplo. Não tem como, você teria que trocar o sistema de hardware que você tem instalado ali. Isso deixa ainda mais cara a operação e a manutenção desse sistema. Especificando aqui linguagens de programação, obviamente vai depender muito do sistema, mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte: muitos sistemas hoje utilizam Python também, mas se a gente para pensar, Python é uma linguagem de alto nível, e alto nível requer muito mais memória ali, processamento na hora de executar alguma ação. Ou seja, se você tem um hardware ali que precisa de uma
bateria menor, por exemplo, e não tem processamento tão alto assim, porque uma linguagem mais de alto nível, ela vai ter um processamento, ela vai requerir um processamento muito mais alto para executar a mesma tarefa. Então a gente, em muitos casos, precisa utilizar uma linguagem de mais baixo nível. Geralmente é até mais difícil de aprender, mas aí depende muito do sistema. Hoje tem muito sistema aí que utiliza linguagens ali que estão no meio termo. Então assim, o mais utilizado, pelo menos que eu vejo por aí, é C, C++. Tem algumas coisas em Python também, tem coisa em Java também. E se você para analisar, a linguagem de mais baixo nível depois do 1 e 0 do sistema binário é o Assembly. Então tem sistemas que utilizam Assembly também, que vai ser mais eficiente ali nesse sentido de quantidade de memória que você vai utilizar para executar alguma tarefa. Mas hoje as coisas têm mudado bastante. Enquanto isso, o sistema tradicional utiliza inúmeras linguagens. A gente tem tanto Java, Scala, e aí tem esse processamento que a gente faz no nosso próprio computador, que está conectado com a nuvem, seja em Python ou em R, ou até mesmo com Excel. Então assim, tem inúmeras ferramentas, linguagens que a gente utiliza, a gente fala bastante sobre isso aqui no canal. É porque geralmente esse processamento, por isso que eu estou chamando de tradicional, é o que é mais comum para um analista de dados. Inclusive, você pode se especializar nessa inteligência de borda. São pouquíssimos profissionais, inclusive, que eu conheço, que dominam bem essa parte, porque tem um desafio extra aí, que é o de conhecer também a parte de hardware. Você tem que estar muito mais próximo do hardware e saber as limitações que o hardware vai ter no dia a dia, antes de fazer qualquer tipo de análise, antes de criar qualquer sistema ali. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você não tiver inscrito, se inscreva no canal, que é de graça. Um abraço e até o próximo vídeo.